Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, após Jesus ter ensinado à beira-mar várias parábolas às multidões, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: "Passemos para o outro lado." E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E havia outros barcos com ele. Ora, levantou-se grande temporal, uma tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo-se de água. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro, um encosto no barco para descansar a cabeça. Eles o despertaram, dizendo: "Mestre, não se importa que estamos perecendo? Salva-nos, Senhor." E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalme-se, silêncio." O vento se aquietou e houve grande bonança, grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: "Por que vocês são tímidos, medrosos? Vocês ainda não têm fé? Homens de pequena fé." Eles, maravilhados e com grande temor, perguntavam uns aos outros: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Existem dias em que a vida parece um mar tranquilo e, de repente, sem aviso, tudo muda. O vento aumenta, as ondas se levantam e a gente se pergunta: o que está acontecendo? Por que Deus permitiu isso justo agora? E é justamente nesse momento que o coração balança, porque não entendemos por que, mesmo obedecendo a Deus, às vezes o barco parece que vai virar. Mas o mais intrigante é perceber que muitas das tempestades que enfrentamos surgem logo depois de um convite de Jesus. Parece contraditório, não é? A gente imagina que seguir Cristo significa águas calmas, mas a realidade é outra. E é aqui que começa a transformação, quando entendemos que a travessia tem um propósito em nossa vida. Ela revela quem somos, a fé que temos e quem é Jesus. Essa história nos traz alguns questionamentos, algumas reflexões. Primeira, por que Jesus queria passar para a outra margem? A travessia era um teste ou uma preparação para algo maior? Quando Jesus disse: "Passemos para a outra margem", ele estava convidando os discípulos a saírem da zona de conforto e entrarem num processo de maturidade. A outra margem é sempre o lugar onde Deus nos transforma, onde deixamos o que é raso e avançamos para o que é profundo. E Jesus não explicou os detalhes do caminho, apenas disse: "Vamos." E isso já exige fé. E quando a gente entende que aquela travessia era ao mesmo tempo um teste e uma preparação, tudo fica mais claro. É no meio do caminho que descobrimos o tamanho real da nossa fé. Não a fé que falamos, mas a fé que realmente sustenta o coração quando as coisas apertam. As dificuldades revelam onde ainda precisamos crescer, confiar mais e depender menos de nós mesmos. É na pressão que enxergamos o quanto nossa fé ainda é pequena e o quanto precisamos de Jesus para amadurecer. Por isso, vale perguntar: qual é a sua outra margem hoje? Talvez seja uma mudança, uma decisão difícil, um pedido de perdão, uma renúncia, um novo hábito espiritual. Dê um passo concreto hoje. A fé cresce na caminhada. E normalmente, quando começamos a caminhar, os ventos começam a soprar, o que nos leva a uma segunda reflexão. Um grande temporal na viagem, perigo na travessia. Por que isso acontece? O que a tempestade revelou sobre o coração dos discípulos? Assim que obedeceram a Jesus, uma tempestade violenta apareceu. E isso é muito simbólico, porque muitas vezes, depois de dizer sim a Deus, a vida não fica mais fácil, fica mais intensa. Mas a tempestade não veio para destruir os discípulos, veio para revelar o que estava dentro deles. Toda dificuldade traz à tona crenças, medos, inseguranças e pontos de fraqueza que, sem pressão, passariam despercebidos.
O Mar da Galileia, com cerca de 20 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura, cercado de colinas, foi atingido por fortes ventos, provocando altas ondas. E quando a água começou a entrar no barco, o pânico veio junto. A tempestade revelou que a fé deles ainda era instável. Eles caminhavam com Jesus, mas ainda não confiavam completamente nele. A tempestade funciona como um espelho espiritual. Ela mostra onde realmente está a nossa confiança e o quanto ainda dependemos mais das circunstâncias do que da presença de Cristo. Por isso, encare sua tempestade atual como revelação e não como castigo. Pergunte a si mesmo: o que isso está me mostrando sobre meu coração? Identifique um ponto de crescimento e faça um movimento prático hoje. Isso abre espaço para entendermos a próxima questão, uma das mais humanas de todas. Será que Jesus é insensível e não se importa conosco? Por que Jesus dormia em meio ao caos enquanto eles se desesperavam? A cena é forte, o barco quase afundando, os discípulos gritando e Jesus dormindo, descansando pacificamente. Não é surpresa que eles pensaram que ele não se importava. Esse sentimento aparece nas nossas crises também. Parece que Deus está calado quando mais precisamos. Mas o fato de Jesus estar dormindo não é indiferença, é cansaço físico, junto com uma confiança absoluta no Pai Celestial, seu próprio Pai. Ele dormia porque era humano e precisava descansar. Ele descansava porque sabia que nada estava fora do controle e que a viagem iria até o fim. O descanso de Jesus confronta o nosso desespero. O príncipe da paz tinha paz. Ele dormiu para mostrar que a tempestade não tinha poder sobre ele. Quando interpretamos o silêncio de Deus como abandono, perdemos a oportunidade de enxergá-lo como demonstração de autoridade. O problema é que olhamos para o vento, mas esquecemos quem está no barco. Jesus não é indiferente. Ele se importa. Ele cuida de nós, até mesmo quando pensamos que não. Por isso, da próxima vez que Deus parecer silencioso, pratique uma resposta diferente. Respire, ore e entregue. Diga: se o meu Senhor está em paz, eu posso descansar também, pois sei que estás me vendo, sei que estás comigo. Essa postura abre caminho para a confrontação amorosa que vem a seguir. Por que Jesus criticou a fé deles? É interessante e maravilhoso observar que Jesus não criticou os discípulos pelas palavras impensadas que disseram. Depois de acalmar o mar, Jesus olhou para os discípulos e perguntou: vocês ainda não têm fé? Não era uma bronca, era cuidado. Ele estava mostrando que eram homens de pequena fé, que a fé deles ainda dependia do que viam e sentiam, e que mesmo depois de Jesus ter acalmado a tempestade, eles ainda estavam atemorizados. Uma fé assim não sustenta ninguém por muito tempo. Jesus queria levá-los a uma maturidade real, onde a confiança estivesse firmada nele, não no clima das circunstâncias. A pergunta de Jesus expõe que a fé precisa crescer. Se eles se desesperaram diante de uma tempestade, como enfrentariam missões maiores? A correção não era punição, era treinamento. Jesus estava dizendo: vocês precisam crescer. Então deixe Jesus confrontar sua fé também. Identifique onde você ainda vacila e dê um passo prático de amadurecimento. Isso prepara seu coração para a revelação mais profunda da história. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando tudo se acalmou, os discípulos estavam maravilhados e assustados com o ocorrido. A pergunta deles, quem é este, revela que eles acabaram de descobrir um lado de Jesus que não conheciam, que Jesus era mais do que eles imaginavam. Ele não era apenas mestre, não era apenas profeta, ele era o próprio Deus, o Senhor da criação,
aquele que dá ordens ao vento e ao mar, e eles obedecem como servos fiéis. Aquela tempestade foi a aula mais profunda que eles já tinham tido. E é importante perceber algo. Essa revelação só aconteceu por causa da tempestade. Se não houvesse vento forte, eles não teriam visto o poder de Jesus de forma tão clara. Às vezes, o que nos assusta hoje é justamente o que vai revelar a grandeza de Deus amanhã. É na fragilidade e não na força que percebemos quem realmente está no controle. A tempestade não foi castigo, foi oportunidade de revelação. E aqui está o desafio final. Em vez de focar apenas no medo do que enfrenta, pergunte: o que essa situação está me revelando sobre Jesus? Faça isso hoje, de maneira prática. Ore por clareza, leia esse texto novamente e pense em quem Jesus é, porque essa pergunta abre o nosso coração para a transformação, e é exatamente com ela que encerramos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Senhor sobre tudo. Ele é o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A expressão exata do ser de Deus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Verbo eterno, a palavra que se humanizou. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Criador de todas as coisas, aquele que acalma as tempestades e também acalma o nosso coração. Ele é quem guia a nossa travessia e garante que chegaremos ao destino final, porque Ele está conosco, em nosso barco. E Ele é aquele que virá do céu para julgar vivos e mortos. O nome dele é Jesus. Não se assuste, apenas creia. Agora reflita. O que essa mensagem revelou sobre o seu coração? O que Jesus te mostrou sobre Ele mesmo? E qual passo você vai dar hoje para caminhar com mais fé? Se essa palavra falou com você, dê o like e inscreva-se no canal. Ative as notificações e continue aprendendo aqui no Zoom nas Escrituras.